Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 27, verso de número 50, nós vamos ler até o 54. Conforme você for encontrando, vai ficando de pé, vai dando glória a Deus, amém? Se puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Aleluia. Amém? Mateus, capítulo de número 27, verso de número 50, diz assim a palavra de Deus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou. Repete comigo. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos por aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor Deus. Te louvamos porque o véu foi rasgado. Já foi falado aqui quando a Vitória estava ministrando que nós temos livre acesso porque o véu foi rasgado. E o Senhor colocou exatamente essa mensagem no meu coração, Senhor. Que o véu foi rasgado e agora nós temos livre acesso a Ti. Senhor Deus, nós não precisamos mais de pastores, de padres, de homens, nenhum, Pai, porque o Senhor já deu o livre acesso, Deus. E nós te louvamos e bendizemos por isso, Pai. E nós declaramos que verdadeiramente és o Filho de Deus. Que verdadeiramente, Pai, o véu foi rasgado porque o Senhor fez o que nós não poderíamos fazer. Por isso nós já te louvamos e te pedimos, Pai, tenha liberdade de agir nesse lugar. Faça como Tu queres, Senhor Deus, e que em nome de Jesus possamos sair daqui transformados pela Tua glória. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. O véu foi rasgado. Vocês sabem que uma das minhas maiores dificuldades é dar tema à palavra. Mas eu estava aqui no domingo de ceia de março, e nós estávamos adorando a Deus, quando o Alan começou a louvar que o véu foi rasgado. E ele começou a louvar, e conforme ele louvava, o Senhor falava comigo: o véu foi rasgado, você já tem livre acesso a mim. E o Senhor começou a ministrar, e eu comecei a entender que essa era a mensagem da próxima ceia, da próxima vez que eu fosse pregar no domingo, porque às vezes tem mensagem que a gente prepara e a gente acha que é para o domingo, e o Senhor manda pregar na quarta. Às vezes eu estou aqui na quarta, Deus manda pregar mensagem que eu acho que é só para o domingo, e eu deixo ele à vontade, mas ali o Senhor me deu uma convicção, que no próximo culto de ceia você pregue: o véu foi rasgado, porque a minha igreja precisa ter esse entendimento. A minha igreja precisa parar de se limitar, parar de ficar em alguns lugares distante de mim, porque já não faz mais sentido, porque o meu filho se entregou e eu rasguei o véu. O véu foi rasgado pelo próprio Deus. Amém? E nós podemos ter livre acesso a Ele. Nós louvamos a Deus, porque o véu ser rasgado, querido, era algo que eu e você não tínhamos como fazer, mas nós precisamos ter o entendimento. Nós precisamos entender que houve um véu quando o homem peca. Lá no Jardim do Éden, quando o homem erra, quando o homem falha, quando o homem peca, ali há uma divisão, há uma separação. Então, o que é a separação? O que é o véu no jardim? É o pecado. O pecado é a separação entre Deus e os homens, ou melhor, entre o homem e Deus, porque quem pecou foi o homem. Foi a separação, porque nós cantamos aqui que o nosso Deus é santo, e Ele não se mistura
com o pecado. Ele não tem relacionamento com o pecado, a não ser lavá-lo e remi-lo, para que cada um de nós possamos ter acesso a ele. Então, nós precisamos entender isso. O templo, né, que nós entendemos, depois nós vamos falar do tabernáculo, esse tabernáculo, esse templo, era o jardim. Eu só estou tentando te fazer entender aonde começou essa separação, ali no jardim, que era o tabernáculo. Adão simboliza o sacerdote que vai ter depois acesso para cuidar do tabernáculo, ou seja, ele cuidava do quê? Do jardim, assim como o sacerdote cuidava ou cuida do tabernáculo. Então nós temos aqui diversos simbolismos. Eu escrevi mais algum, mas eu não quero me aprofundar nesse detalhe. Eu só estou colocando para que você entenda o início da separação. Porque para haver um conserto, é necessário haver uma falha, haver um rompimento. Por isso que foi necessário. Porque o Senhor nunca quis se separar do homem. Pastor Pedro pregou de manhã que quando o Senhor vai até o jardim, ele diz assim: onde estás? O tempo todo o Senhor está perguntando, procurando por mim e por você, onde estás? E o pastor Pedro pregou aqui de manhã. Eu te oriento, te aconselho, te instruo a ouvir a mensagem da manhã depois, porque ele vai nos fazer entender que nós, desde sempre nós fomos o alvo do Senhor. Nós fomos o principal motivo do qual o Senhor sempre procurou, o homem. E na camisa do pastor, né, naquilo que ele pregou, nós fomos encontrados. Você foi encontrado, querido. Você foi encontrado. Às vezes, e eu quero despertar a igreja nessa noite para isso, para que você saia do natural, para que você saia do átrio, para que você saia do lugar aonde era comum os homens irem, que era até o átrio. Quando o Senhor cria o tabernáculo, manda criar o tabernáculo, e ele dá as ordens, ele separa em 3 espaços. Ele separa como átrio, lugar santo e lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. O átrio, todos os homens podiam ir. É como se a gente analisasse hoje, é como se a igreja pudesse chegar até ali na frente. O lugar santo, os sacerdotes podiam ir, e iam para oferecer sacrifício, mas iam até o lugar santo. E somente um homem, o sumo sacerdote, tinha acesso ao santo dos santos. Somente o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano. Preste bem atenção no privilégio que eu e você temos hoje. Por isso hoje é dia de romper. É dia de você entender que o véu foi rasgado. Que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava nesse lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, e oferecia sacrifício com o sangue aspergido em favor do povo. E tem um detalhe: se esse sumo sacerdote estivesse em pecado, ele já entrava amarrado, porque se ele tivesse em pecado, ele era fulminado naquele lugar, pela glória de Deus, fulminado, e ele era tirado dali, puxado, porque ninguém podia entrar. Não tinha outro sumo sacerdote. Então, primeira coisa que eu quero te fazer entender é que, verdadeiramente, eu e você somos privilegiados. Eu e você somos pessoas que temos livre acesso ao Pai. Livre acesso. Você sabe o que significa livre? Acesso livre. Quando tem alguns eventos na cidade do Rio de Janeiro,
Algumas pessoas que estão transportando as pessoas, elas recebem um cartão, livre acesso. Eu e você temos esse cartão permanente, livre acesso à presença do Pai. Livre acesso à presença de Deus. Eu e você, Maurício pregou um tempo atrás, que nós fomos feitos sacerdotes. Então nós podemos entrar na presença de Deus. Então você não precisa esperar uma vez por ano para alguém fazer uma expiação por você, porque alguém já fez uma só vez uma expiação por mim, por você e por toda a humanidade. Foi Jesus Cristo. O seu sangue derramado na cruz do Calvário foi o suficiente para me lavar e te lavar. Foi o suficiente. O seu sacrifício foi único e perfeito. Nós não precisamos de outro sacrifício. Nós não precisamos de sumo sacerdote. Nós não precisamos. Nós tínhamos aqui uma membro da igreja, eu não vou citar nome, lógico, questão de ética, que ela às vezes falava assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Você tem mais acesso. Eu falava: minha filha, você tem que conhecer mais a Bíblia. Você precisa conhecer mais a palavra de Deus. O mesmo acesso que eu tenho, você tem. O que nos dá acesso é o sangue de Jesus. Então, minha filha, não se preocupa com isso. Mas, insistentemente, de vez em quando ela falava isso. Eu falava: meu Deus, precisa conhecer mais do Senhor. Porque agora, querido, eu e você não precisamos mais disso. Eu e você não temos mais essa necessidade. Louvado seja Deus por isso. Mas aquele homem, aquele sumo sacerdote fazia isso. E a Bíblia vai dizer que o Senhor manda criar, manda fazer um véu que separava. Abra, por favor, Êxodo 26. Vamos ler do verso 31 ao 33. Assim diz a palavra: Deus farás um véu de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus cochetes serão de ouro sobre 4 bases do lugar. Volta ali, isso. Sobre 4 bases de prata. E no 33 assim: pendurarás o véu debaixo dos cochetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Por que eu estou pedindo para ler? Por que eu estou lendo para você? Para que depois você possa anotar e estudar isso. A igreja precisa pegar as mensagens que são pregadas e começar a estudar. Tira um tempinho, 10, 15 minutos todo dia, vai pegando trechos, pega a palavra da manhã, pega a palavra da noite, pega a palavra da quarta, pega essas palavras e vai estudando. E se tiver dúvida, depois nos procura para que a gente possa conversar. Porque nós precisamos ter entendimento. O véu é algo que tampa. Esse véu, ele tinha uma espessura de 30 centímetros, de 9 metros de largura, por 18 de altura, se não me falha a memória. Escrevi aqui em algum lugar. Mas, presta bem atenção, era algo que impedia as pessoas de olharem para dentro desse lugar santíssimo. Então, esse véu, os estudiosos dizem que era necessário cerca de 300 homens para carregá-lo. Você, ouvindo, lendo, você vai ver que se pegassem cavalos de um lado, cavalos de outro e puxassem, não rasgava esse véu. Ou seja, era algo que escondia totalmente a glória de Deus. E hoje, volto a repetir, eu e você temos acesso a essa glória, a essa presença, querido. Então nós não podemos ficar inertes a essa situação. Nós não podemos ficar indiferentes a isso. Nós não podemos achar que isso foi só mais uma coisa da história, ou lemos e achamos, que bonito, o véu foi rasgado. Não, o véu foi rasgado de cima a baixo. O véu foi rasgado pelo próprio Deus, porque Deus estava com saudade de nós.
Deus estava com saudade de relacionamento. Aquilo que foi pregado de manhã, por isso que eu estou falando, ouça a mensagem. Pastor Pedro, Deus deu a ele uma inspiração tremenda, que mensagem. Porque nós, querido, fomos encontrados. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Porque agora não tem véu que separa mais. Nós costumamos cantar, o véu que separava já não separa mais, mas parece que até hoje separa. Parece que até hoje há uma separação. Aqui nessa igreja vocês vão ouvir diversas vezes a gente falando, você não precisa de homem, você não precisa de pastor, você não precisa de líder para chegar à presença de Deus. Você tem livre acesso. Porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Quando a gente fala que o véu foi rasgado, querido, por isso que eu falo, se você puder, procure estudar mais da cultura judaica, que é o livro, que é a língua que nós aprendemos no Antigo Testamento, que é sobre o povo que nós lemos, que nós aprendemos. Para o judeu, querido, rasgar as vestes tem um simbolismo muito grande. Toda vez que eles estão angustiados, indignados, tristes, quando se perde um filho, o judeu rasga as suas vestes. Os judeus, ele rasga as suas vestes como símbolo de aflição, de angústia, de dizer assim, o que eu vou fazer? Como se aquele homem estivesse rasgando o seu coração. Então rasgar o véu é como se Deus estivesse rasgando o coração, dizendo, eu rasgo o coração, mas tem um bom motivo, você tem livre acesso. Jacó, quando ouve que José morreu, né, segundo os relatos dos seus irmãos, quando voltam contando para ele que havia sido devorado por uma fera, Jacó rasga as suas vestes. Eu não vou ler não, tem diversos textos aqui. Quando Davi ouve que Aminon, seu filho, morreu, ele rasga as suas vestes. O próprio Rubem, quando ele volta, que seus irmãos disseram, nós o vendemos, ele falou, não queria que isso acontecesse, ele rasga as suas vestes, como um momento de aflição, de angústia, ele não queria, mas o véu foi rasgado, o véu foi rasgado de cima a baixo, pelo próprio Deus. Ele estava dizendo, pelo que meu filho fez, vocês agora têm livre acesso. Amado, eu vou repetir isso porque foi diversas vezes o Senhor foi falando comigo. A gente, quando está preparando uma mensagem, e o pastor Pedro falou muito bem isso de manhã, de vez em quando nós repetimos algumas coisas porque é aquilo que o Senhor dá mais ênfase. Quando você vê na palavra Samuel, é o quê? É o Senhor querendo dar ênfase ao que ele iria falar com Samuel. É a mesma coisa. Quando ele repetir para mim e para você que o véu foi rasgado e que eu e você temos livre acesso, a gente vai começando a ter entendimento do que isso significa. Significa, querido, que os teus pecados estão perdoados. Significa que não há mais necessidade de uma nova expiação, de um novo sacrifício. Não há mais necessidade nenhuma de sacrificar nada. Porque agora a única coisa que nós precisamos, se existe algum sacrifício, é o sacrifício de abrir mão da própria vida em prol daquele que morreu por nós. Mas o Senhor te dá livre acesso. Para você perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe o que significa relacionamento? Relacionamento significa que você precisa ouvir o que o outro quer de você.
que uma esposa pergunta para o marido? O que você quer de mim? O que o marido pergunta para a esposa? O que você quer de mim? O que um filho pergunta para o pai? O que você quer de mim? O que um pai, uma mãe pergunta para o filho? O que você quer de mim? Não é assim? O que você espera, meu filho? Você quer estudar? Eu posso te pagar o seu estudo? Ou se você não pode, você vai dizer, meu filho, eu não posso, eu gostaria. E aí começa ali o relacionamento, você explica para o seu filho. É a mesma coisa, às vezes eu e você precisamos de algo da parte de Deus, e nós falamos, Senhor, eu preciso disso. E às vezes ele fala, agora não. Às vezes ele vai dizer, não é bom para você. Às vezes ele vai te dizer, toma. Porque existe um relacionamento. Você agora tem a capacidade, através do Espírito Santo de Deus, de ouvir a voz de Deus falando contigo, através da palavra, através do Espírito Santo. Por que isso? Porque o véu foi rasgado. Se o véu foi rasgado, você agora tem livre acesso, querido. Você tem livre acesso. Vou repetir, você tem livre acesso. Até esse momento em que Jesus entrega o seu Espírito, diz, está consumado. Isso é uma mensagem também tremenda, está consumado, ou seja, está completo, está completada a obra da redenção, está completo a obra da salvação, está completo. Por isso que o véu se rasga, porque não tem mais necessidade de mais nada. Está completo. O plano está completo na sua vida e na minha vida. A gente precisa entender isso. A gente precisa não ser realmente inerte, indiferente a isso, querido. Romanos 3, do 23 ao 24. Vamos ler juntos aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Que glória de Deus? A glória da presença de Deus. A glória do relacionamento de Deus. A glória em que Adão e o Senhor conversavam todos os dias. A glória da presença de Deus. A presença de Deus. Eu vou repetir, da presença de Deus. Nada é mais importante do que essa presença. Nada. Dinheiro não é mais importante do que a presença de Deus. Bens, situações que qualquer que você possa pensar e imaginar, nada é mais importante do que a presença de Deus. Porque todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. No 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção está em Cristo Jesus. A solução está em Cristo Jesus. A gente ouve que se prega outro evangelho, mas como pode haver outro evangelho se só pode haver o evangelho que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar a sua igreja? O evangelho perfeito, o evangelho genuíno, o evangelho completo. A obra foi completa. Porque verdadeiramente Jesus foi o nosso sumo sacerdote. Ele entrou, por favor, Hebreus 6:20. Ele entrou lá e aspergiu o seu próprio sangue por mim e por você. O evangelho da cruz, querido, tem que ser refletido todo dia. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que tinha condição de entrar, e entrou. Só que agora, eu e você, não precisamos mais esperar outro sumo sacerdote. Ele foi o suficiente. Amado,
Ele foi o suficiente. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, é porque a gente está dizendo, eu creio que foi o suficiente. Eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo seu sangue aspergido. Aleluias. O nosso sumo sacerdote, querido. Amado, isso é maravilhoso demais. Eu vou te dar um conselho, uma orientação. Sempre falo que eu gosto muito da palavra conselho, não, que às vezes a gente, quando fala em conselho, as pessoas falam assim, conselho se fosse bom não se dava, se vendia. Isso é a maior besteira do mundo. Aliás, todos os ditados do mundo que você pegar, sempre tem alguma coisa tentando distorcer a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas eu quero te dar, então, um conselho. Leia a palavra de Deus de maneira pausada. Talvez você tenha o objetivo, o propósito, fala assim, vou ler a Bíblia toda em um ano. Amém. Você pode até ler a Bíblia toda em um ano, pegar um tempo, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia e ler bastante. Mas tira nem que seja 10 minutos para ler a Bíblia com calma. Para ler a Bíblia com detalhes. Porque aí você vai entender que quando a gente fala de sumo sacerdote no Novo Testamento, ele está dizendo, eu sou o seu sumo sacerdote. Eu fiz o que você não podia fazer. E eu não preciso de bode, eu não preciso de carneiro, eu não preciso de cabrito, eu não preciso de sangue humano, eu não preciso de nada. Só o meu sangue, o sangue de Jesus, é o suficiente. E a gente gosta de ficar entendendo isso. Eu falei que qualquer dia, numa quarta-feira, porque é uma mensagem que o Senhor mandou pregar numa quarta, eu já estou sabendo que é numa quarta. Ainda não sei quando. E quem vem às quartas-feiras sabe que às vezes é até engraçado. Eu falo assim, era para hoje, mas Deus mandou mudar. Eu até que estou acompanhando hoje o esboço, amado. De vez em quando isso aqui some da minha frente. Mas ele disse que era para eu, qualquer dia desse, pregar sobre orar a palavra. Orar a palavra. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Senhor, se eu de nada tenho falta, significa que aquilo que eu tenho é o suficiente para eu viver feliz. Você começa a entender a palavra. Aí você não vai dizer assim, mas o Senhor é meu pastor e de nada faltarei, de nada vai faltar. Então como é que está faltando? Não, você não questiona Deus, você começa a ter um entendimento. Mas isso não é mensagem para hoje. Hoje o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Louvado seja Deus. Abra, por favor, Hebreus 9. Vamos ler do 11 ao 22. Sangue de Cristo, querido, tem muito valor. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais, quem é bom de português vai entender, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas, preste atenção, consciência, entendimento, clareza. O véu se rasga na tua frente, não tem mais escuridão, não tem mais obstáculo, não tem mais barreira, não tem mais nada que impeça das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervir na morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, ou seja, debaixo da lei,
os chamados recebem a promessa da herança eterna. Por onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Por um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura, isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento de Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem o sangue de Cristo não haveria remissão, querido. Se alguém te pregar um evangelho que não foi necessário o sacrifício de Jesus, sai fora. Não teria como. Não teria como. Mas e se eu mesmo fosse lá e me entregasse? Não teria como, porque o meu sangue não seria puro. Não seria um sangue limpo. Seria um sangue pecador. Seria um sangue imundo. Você não pode se sacrificar pelo seu filho. Você não pode se sacrificar por terceiros. Você não pode se sacrificar nem por si mesmo, porque Jesus já fez isso. E se você tem entendimento, você se entrega a Ele totalmente. Porque você entende que você foi comprado. Você é escravo da graça. Você agora foi pago com um alto preço. Por isso, quando você exerce o seu ministério, você exerce segundo a graça de Deus. Por isso, quando você exerce algo na casa de Deus, você exerce segundo a graça de Deus. Por isso, quando você fala do Evangelho Santo, você fala segundo a graça de Deus, porque alguém já fez o que era necessário. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos, querido, ter esse entendimento para entrar no Santo dos Santos. Para entrar com ousadia. A Bíblia diz para entrar com ousadia. Você sabe o que é entrar com ousadia? Você acha que isso é ousadia? Quando você pensa em ousadia, você pensa como? Você pensa rompendo. Você pensa, vou entrar com alegria. Vou entrar para que todos vejam que eu estou entrando na presença de Deus. E não é por vaidade, para ego, para dizer, olha, como eu sou crente. Não, não. É para você mostrar no mundo espiritual, eu fui comprado, o véu se rasgou, nada mais impede de eu entrar na presença de Deus. Agora, o que é incorruptível pode entrar na presença, aliás, o que é corruptível pode entrar na presença do incorruptível. Agora o que é pecador pode entrar na presença do Santo dos Santos. Agora aquele que é cheio de erros pode entrar na presença do que é perfeito. Você tem esse entendimento disso? Você precisa ser ousado. Abra, por favor, Hebreus 10. Vamos ler do 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, não é de qualquer maneira, preste bem atenção nisso. Não é de qualquer maneira, é onde? Pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que você entra com essa ousadia. Porque quando você entra pelas suas próprias forças, sabe o que vai acontecer? Na sua consciência vai vir as acusações, os erros, os pecados, as tuas falhas. Aí sabe o que você vai fazer? Não entra. Porque você vai dizer, eu não posso, eu não sou merecedor, eu não tenho como. Mas com ousadia você fala, sai da frente, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E com ousadia você fala, Senhor, eu estou entrando na tua presença. E o Senhor não olha mais para você por causa dos seus pecados. Ele olha através do sangue do seu Filho derramado.
E aí você pode declarar: o véu foi rasgado. Coloca novamente, por favor. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Pela sua carne. Foi rasgada, moída lá na cruz, em meu favor e em teu. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. E aquele que prometeu foi o próprio Deus. Você tem livre acesso, querido. Livre acesso. Livre acesso. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Eu vou repetir, o véu se rasgou. O véu foi rasgado pelo próprio Deus, de cima a baixo. De cima a baixo. De cima a baixo. Mostrando que eu e você temos livre acesso a Ele. Aleluias. E agora, nós passamos a ser tabernáculo de Deus. Ou não sabeis vós que é templo do Espírito Santo? Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Sabe o que significa ser templo do Espírito Santo? Transportar a glória de Deus. Transportar a presença de Deus. Então, quando você entra num hospital, na sua casa ou em algum lugar para orar por um enfermo, você entra com ousadia para que a glória de Deus se manifeste através de você, porque a glória de Deus está em você, porque você é tabernáculo. Quando você entra para orar por um casamento que está parecendo que vai se acabar, parecendo que um relacionamento vai se desfazer, você entra com ousadia e diz: Senhor, eu entro com ousadia, através da tua presença, através da tua glória, se manifeste quando eu orar, faz com que esse relacionamento seja reatado, porque o véu foi rasgado para que possamos entrar na tua presença com ousadia. Não há mais necessidade de ficarmos limitados. O véu foi rasgado. E agora nós somos templo para vermos a glória de Deus. A glória de Deus. Abra 2 Pedro 1,4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Qual é a natureza divina? Santidade. A gente sempre pensa que natureza divina é santidade. Você pode ter a santidade de Deus em você. E através da santidade de Deus você também se torna santo. Você se torna puro. Porque você começa a rejeitar o pecado. Você começa a rejeitar aquilo que não é da natureza de Deus. A natureza de Deus é santa. A natureza de Deus mostra que Ele te dá todos os atributos, todos os frutos do Espírito. Através dessa natureza divina, você passa a ser alguém capaz de ter fé, mansidão, domínio próprio, de ser longânimo, de ser benigno. Através da natureza divina. Não é a tua natureza e a minha é má. Você entendeu isso? A minha, a sua natureza é má. Mas através da natureza divina, em que nós passamos a transportar a glória de Deus, nós passamos a ter os frutos do Espírito. Passamos a participar dessa bênção. Quando escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo, ou seja, a gente passa a rejeitar as concupiscências da carne e passamos a andar com a natureza divina. Você, querido, tem esse livre acesso para a glória de Deus.
Quando Deus rasga o véu, Ele está dizendo: acabou o antigo concerto, acabou a antiga lei, acabou a antiga aliança, acabou os ritos mosaicos, não é mais necessário sacrifício, está consumado. Quando Ele rasga o véu, Ele mesmo está dizendo: eu sou o sumo sacerdote e o cordeiro, eu mesmo me entrego e o sangue que vai ser aspergido é o meu, para que seja um sangue perfeito, puro, imaculado. Ele mesmo se deu, Ele mesmo entrou e aspergiu o sangue por nós, como sumo sacerdote que é. Agora temos livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado, querido. Você pode acessar a presença de Deus pelo novo e vivo caminho, conforme nós lemos. E a Bíblia ainda diz que nós seremos transformados de glória em glória, de glória em glória, porque o que Deus quer é que nós possamos cada vez mais nos parecer com Ele, nos relacionar com Ele, termos intimidade com Ele. Você sabe o que é ser íntimo de Deus? Ser íntimo de Deus é você não tentar esconder o seu erro, é você dizer: Senhor, me perdoa, porque eu erro nisso aqui sempre, mas o teu sangue me purifica, então me ajuda a vencer isso, que eu não consigo vencer sozinho. O véu foi rasgado, Senhor. Eu posso entrar na tua presença não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Eu posso entrar na tua presença. Quantos aqui tem coisas que desejavam tanto pedir a Deus, mas por se achar indigno, não pede? Tem gente que carrega enfermidade e diz assim: quem sou eu para pedir alguma coisa a Deus? Você é filho de Deus. Quando Ele rasga as vestes, quando Ele rasga o véu, Ele está dizendo: eu rasgo pelo meu filho. E se você é filho, é porque Ele diz: vale a pena. Se é filho, Ele diz: é porque o meu amor é incondicional. Se você é filho, você precisa entender: o amor dele é incondicional por você. Não é a sua força natural, não é a sua capacidade natural, não é a sua beleza natural. É a glória de Deus em você, querido. É a bondade e misericórdia do Senhor que te alcançarão. Amado, conforme o pastor ia pregando de manhã, eu já falei, algumas pessoas parece que o pastor está pregando, parece que está viajando, parece que está no mundo da lua. A primeira coisa que eu faço quando entro na igreja é abaixar meu celular e botar lá aquele volume lá, tem uma coisinha lá que emudece ele totalmente. De vez em quando vibra no meu bolso, eu falo: eu não sou médico, eu não vou nem olhar. Se é alguma coisa tão importante, vai insistir com outra pessoa da minha casa, porque eu não vou parar agora, eu estou na presença do Santo dos Santos, eu estou no maior privilégio que eu posso ter. Se é alguma coisa, Senhor, o Senhor vai lá e resolve para mim. Se você entender isso, querido, às vezes a gente fica sem entender. Tem pessoas que entram na presença de Deus e ficam horas e horas, horas e horas, e às vezes você começa a ver por que Deus usa tanto esse homem, por que Deus usa tanto essa mulher, porque eles dispõem de tempo para entrar na intimidade, e a glória de Deus cada vez mais, conforme você, não existe aquela coisa de que quando você casa com uma pessoa, você convive com uma pessoa, quanto mais tempo passa, parece que você vai parecendo com ela, não é isso? É assim, quando a gente está muito tempo na presença de Deus, a gente vai se parecendo com Ele. E aí a gente entende, pode, que agora não tem véu que separa mais. Agora não tem mais nada que impeça de eu vê-lo verdadeiramente como Ele é. É lógico que a gente está falando isso no momento que a gente está como homem nessa terra. Vai chegar o tempo em que nós o veremos como Ele é totalmente. É verdade, mas hoje nós já podemos participar porque o véu foi rasgado. Hoje nós já podemos começar a gozar do que é estar na presença de Deus, porque o véu foi rasgado. E eu e você agora temos livre acesso. Se eu colocar essa folha na frente, vocês veem meu rosto?
Mas e se eu rasgar? Vocês não veem meu rosto? O véu foi rasgado. Nunca mais deixe ninguém duvidar. Eu vou rasgar direito para que você entenda. O véu foi rasgado. Você agora tem livre acesso à presença de Deus. Você agora tem entendimento de que você pode entrar na presença de Deus. E a glória de Deus vai se manifestar em você. Deus vai te usar como instrumento. Deus vai te usar como vaso. Você cada vez mais vai estar parecido com Ele. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.